Fala Comitê recebe aqui o Antônio, que tem um nome diferenciado. Eu peço que se apresente, diga para a gente seu nome completo e o comitê que faz parte. Eu sou Antônio Pascoaleto, mais conhecido por Professor Pascoaleto. Eu brinco, digo que o professor Pasquale faz propaganda para mim, né? Então a gente utiliza o marketing dele, que é famoso. E o seu CBH, seu comitê de bacias? Eu sou do CBH Paranaíba, que divide Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas e ainda pega a bacia parte do DF. Uma pergunta, de quantos Incobes você já participou? Este é o primeiro Incobe. Entretanto, eu atuo nessa área já há alguns anos. Em 2003, a fundação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte, que é um dos principais rios que abastece Goiânia e também um afluente do Rio Paranaíba, que é interestadual. Eu fiz parte desse comitê. Em outro momento, estive no Conselho Estadual de Recursos Hídricos e, após fazer um pós-doutorado na Itália, nesta área de gestão e política de recursos hídricos, eu decidi retornar à representação no comitê. Então, no Paranaíba, eu ingressei este ano pela sociedade civil, aquele grupo que representa as organizações técnicas de ensino e pesquisa. E estou representando a PUC Goiás, a Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Que maravilha! E dá para conciliar ou fazer a ponte das atividades de docência com as atividades de gestão hídrica? Dá para fazer aí uma mistura e tal? Sim, sem sombra de dúvida. Na universidade você tem que ter o tripé, que é o ensino, pesquisa e extensão. Eu sou professor de uma disciplina que se chama Gestão de Recursos Hídricos e nada mais oportuno do que você desenvolver pesquisas nessa área e também o processo de extensão e comunicação. Então a minha presença no comitê, ela vem não apenas de um desejo pessoal, mas também por uma necessidade do exercício profissional. Porque, já dizia o Chacrinha, quem não se comunica, se trumbica. Então, há necessidade da gente estar, inclusive, dentro do comitê, para poder tentar apresentar sugestões, contribuir no sentido de que possa ter uma melhor gestão dos recursos hídricos. Você consegue destacar um trabalho assim, que foi feito de grande relevância da academia, conversando com a região hidrográfica? Tá? Bem, nós temos bastante estudos, principalmente no Rio Meia Ponte, que é um afluente do Paranaíba, uma vez que ele representa 50% do abastecimento de Goiânia, que é uma cidade hoje com 1,5 milhão de pessoas, e Aparecida de Goiânia mais 600 mil. Então, nós temos estudos na bacia do Rio Meia Ponte e temos, como eu comentei, em 2009 eu estive na Itália e fiz o meu trabalho de pós-doutorado na Universidade de Pisa. Ele foi a comparação da política de recursos hídricos do Brasil com a Itália. Que legal! Então, isso acaba, de certa forma, trazendo um pouco a experiência internacional para que a gente possa utilizar aqui. E seu trabalho está em italiano? Ele foi publicado, os artigos foram publicados em inglês, mas ele também foi escrito em português e italiano. Uhum. Pô, eu gostaria de ler. É interessante. Preferencialmente em português. O professor Pascoaleto da Universidade PUC. Nós, no Fórum Mundial das Cidades, em Porto Alegre, aconteceu uma edição em Porto Alegre, que são 6 cidades brasileiras, 6 cidades italianas que trabalhavam nessa vertente dos recursos hídricos e do saneamento básico. E eu tive a oportunidade de fazer parte daquela discussão. Mas o que a universidade tem trabalhado para trazer a sociedade civil comum, o cidadão comum e ribeirinho para a universidade, para a academia, para entender um pouco desse trabalho relevantíssimo que
o mestre contribui e que a universidade traz para toda a sociedade brasileira. Obrigado, Fábio. Bem, a Pontifícia Universidade Católica de Goiás, onde sou professor, ela tem uma vertente social bastante expressiva, né? E principalmente em 2010, com a encíclica Laudato Si do Papa Francisco, ficou mais evidente a questão ambiental e o cuidado com a casa comum, a nossa casa comum. Então isso vem a reverberar todo um trabalho que é desenvolvido de cunho social e de extensão nisso. Em Goiás nós temos inclusive um evento muito importante que é conduzido pela PUC Goiás junto com o governo do estado, que é a Caminhada Ecológica. As pessoas elas se deslocam, né, partindo de Goiânia até o Rio Araguaia, que é um rio que deságua justamente no norte, né? E o pessoal faz aí aproximadamente 200, quase 300 quilômetros de percurso, são vários dias, até tomar um banho lá no final da caminhada dentro do Rio Araguaia, para justamente mostrar que é um rio que tem que ser preservado, né? Uma nação extremamente importante. É uma importante. cultura que nasce no cuidado com o corpo, né? E no cuidado com o ambiente que esse corpo habita. É importante, porque a gente via um certo tempo atrás um distanciamento muito grande da intelectualidade e daquele que é o volume maior de usuário do sistema hídrico. E a gente saber que tem uma universidade que ela principia um encontro, um entrelaçamento da sociedade é muito importante para nós, porque precisamos que esse corpo maior tenha consciência do bom uso e da preservação desse recurso fundamental para nós. Você fez um comentário muito importante ao associar a questão do corpo, e a gente sabe que 66% da nossa composição é água. Eu costumo sempre dizer o seguinte, que nós temos que humanizar a água. E humanizar muitas vezes num simples recado, como eu já disse numa expressão, que quando a água sai com muita pressão na torneira, ela está sendo desperdiçada e ela se manifesta chorando. Verdade. Então a gente tem que diminuir a pressão, racionalizar o uso e evitar o desperdício. E quando a gente fala isso para a criança, ela olha para a água e fica observando a água chorando, sensibiliza, e aí é um processo de educação ambiental extremamente importante. Faz até um barulho diferente, né? Faz um barulho diferente. Interessante o seguinte, que durante a pandemia eu fui convidado para criar um clube de Lions. E aí nós criamos um Lions Clube Cibernético Ecológico. Tem gente do meu clube que eu conheci depois de 2 anos aqui presencialmente nesse evento. Mas aí a gente lançou uma campanha que ganhou assim, uma aderência nacional e internacional. E tem a ver aí um pouco com o seu trabalho, que é para que cada clube de Lions adote um rio. São cerca de 1.500 clubes de Lions no Brasil. Só que a campanha foi tão bem aceita dentro do ambiente de Lions que toda a América Latina e o Caribe comprou. E eu precisei fazer uma versão para a outra realidade, né? Nós temos aqui essa lei que nos possibilita os instrumentos de gestão e o sistema de gestão, que não é comum em outros países. Né? Daí me chamou a atenção dessa lógica da Itália, né? Como é que é lá na Itália? Bem, antes de eu chegar à questão da Itália, eu quero citar 2 princípios importantes do meio ambiente. Como você falou do Lions, um princípio é o pagador, o poluidor pagador, ou seja, esse princípio ele considera que quem comete um crime ambiental ou polui o ambiente, ele tem que ser multado, tem que ser autuado e ele deve ser ressarcir e recompor aquela área, né? E o segundo princípio seria o preservador recebedor. Esse princípio é importante porque nós temos ser exaltado. Que exaltar, porque nós não temos fiscais para punir ou autuar aqueles que cometem crimes suficientemente. Então nós temos que desenvolver na sociedade a consciência da preservação e por meio de estímulos.
Esses estímulos, então, no princípio preservador-recebedor, ele pressupõe o pagamento por serviços ambientais e a retribuição, muitas vezes até pecuniária, ou destaque, ou uma premiação. E isso é extremamente importante, porque na Europa e na Itália já está consolidado esta questão do pagamento e principalmente por parte dos produtores, que eles contribuem dentro de suas bacias hidrográficas, suas unidades, com taxas para o Estado, né? Mas em contrapartida o Estado dá toda a infraestrutura, investimento para que não haja falta de recursos hídricos, o que for necessário ser feito. Então, a questão fundamental e o caminho que a sociedade deve adotar é no sentido de despertar por parte do cidadão comum, mas do governo e dos empresários, produtores, essa percepção de que nós temos que deixar um legado, como você mesmo se referiu à criação desse Lions, é um legado para as futuras gerações. De nada adianta o conceito de desenvolvimento sustentável definido no relatório Brundtland de 1987, dizer que nós vamos deixar para as nossas gerações futuras uma condição melhor do que nós recebemos se nós não praticarmos. Então, a gente tem aqui um tempo de 10 minutos, né, e tal, e aí eu vou me valer do Jô Soares para dizer assim, falei aqui com o Antônio Pascoaleto, e aí a minha galera falou assim, porque o papo foi muito maravilhoso. Obrigado, muito obrigado. Obrigado. Viu? Foi uma gentileza de sua parte, Nelson. Eu tenho já o seu contato, e breve já eu vou fazer um convite para que você fale um pouco mais, né, em tempo mais dilatado no meu canal Eu Cuido de Rios. Muito obrigado. Obrigado a você. Eu espero o seu contato, que eu vou querer ler alguma coisa. Tá certo.